O James Webb captura o fim da formação planetária. Acreditamos que sistemas planetários como o nosso sistema solar contenham mais objetos rochosos do que aqueles ricos em gás. Em torno do nosso Sol, por exemplo, temos os planetas internos, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, além do cinturão de asteroides e também dos objetos no cinturão de Kuiper, como Plutão. Mas os discos que formam os planetas começam com muito mais gás do que sólidos. Então, a pergunta que fica é: quando e como a maior parte do gás sai desse sistema planetário que está nascendo? Um novo estudo publicado recentemente no Astronomical Journal nos fornece algumas respostas. Os pesquisadores obtiveram imagens de um sistema planetário nascente no processo ativo de dispersão do seu gás, utilizando o telescópio espacial James Webb. No vídeo de hoje, falaremos sobre como os sistemas planetários se formam. Falaremos também como esse estudo pode nos ajudar a compreender melhor a dinâmica de formação dos planetas gasosos. Já sabemos que a presença de poeira ao redor de uma estrela é um fator crítico para a formação de objetos celestes ao seu redor. Isso porque a poeira contém elementos como carbono e ferro que podem ajudar na formação de sistemas planetários. Quando uma estrela está em seu disco de formação, ela está em uma fase conhecida como T Tauri. E embora grande parte do material do disco ainda esteja caindo sobre a estrela, pequenos grupos de partículas de poeira estão colidindo uns com os outros, aglomerando-se em objetos maiores. Aglomerados de poeira se transformam então aos poucos em rochas maiores que se unem, se tornando ainda maiores. A presença de gás ajuda na união dessas partículas de material sólido. Alguns desses aglomerados acabam se separando, mas outros persistem e são os blocos de construção dos planetas, às vezes chamados de planetesimais. Com o tempo, esses planetesimais colidem e se unem, formando eventualmente os planetas. Onde o disco é mais frio, longe o suficiente da estrela para que a água possa congelar, pequenos fragmentos de gelo pegam carona com a poeira. E essas bolas de neve sujas podem se acumular para formar núcleos planetários gigantes. E nessas regiões mais frias, moléculas de gás também podem ser atraídas para o planeta. E é assim que pensamos que os gigantes gasosos do nosso sistema solar, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, tenham se formado. Nas partes mais quentes do disco, ou seja, nas regiões mais próximas à estrela, começam a se formar os planetas rochosos. Planetas rochosos como Mercúrio, Vênus, Terra e Marte podem levar dezenas de milhões de anos para se formar após o nascimento da estrela. O tipo, o tamanho e a localização dos planetas dependem da quantidade de material disponível e quanto tempo esse material permanece no disco. Uma vez que os planetas se formam em torno da estrela, chamamos de sistemas planetários. Eles são definidos como um conjunto de objetos ligados gravitacionalmente que orbitam uma estrela. Os sistemas planetários podem consistir em um ou mais planetas, mas eles também podem incluir planetas anões, asteroides, satélites naturais, meteoroides e cometas. Nesse novo artigo, os autores observaram uma estrela jovem chamada Techar. Ela está envolta em um disco circunstelar em erosão, notável por uma vasta lacuna de poeira que abrange aproximadamente 20 unidades astronômicas. Um disco circunstelar é exatamente essa matéria acumulada em forma de anel, composta de gás, poeira, planetesimais e asteroides, em órbita em torno da estrela. Nas estrelas mais jovens,
Os discos são os reservatórios de material a partir dos quais os planetas podem se formar. A estrela em questão, Texá, é uma estrela T Tauri, localizada na constelação do Camaleão. Os pesquisadores conseguiram pela primeira vez obter imagens do vento do disco, ou seja, do gás quando ele sai lentamente do disco de formação planetária. E para isso, eles traçaram dois gases nobres no sistema, o neon e o argônio. O estudo descobriu a emissão de neônio espacialmente resolvida e a primeira detecção de argônio duplamente ionizado, utilizando o telescópio espacial James Webb. Esse pode ser o próximo passo para transformar a nossa compreensão de como o gás sai do disco de formação planetária. Esses esforços nos ajudaram também a compreender melhor a história do nosso próprio sistema solar. Além disso, o grupo também descobriu que o disco interno de Texá está evoluindo em escalas de tempo muito curtas, de décadas apenas. E mais, o espectro observado desse sistema pelo James Webb difere do espectro observado anteriormente utilizando o Spitzer. De acordo com os autores, essa incompatibilidade pode ser explicada por um disco pequeno e assimétrico dentro de Texá. Esse disco pode ter perdido parte de sua massa nos curtos 17 anos que se seguiram entre as duas observações. Isso sugere que o disco de Texá está no final de sua evolução. Teremos então a possibilidade de testemunhar a dispersão do disco interno dessa estrela. E assim poderemos compreender melhor o processo de formação planetária. E antes de encerrar esse vídeo, eu gostaria de lembrar a vocês que nós temos uma área de membros. Então, quem puder colaborar, ajuda bastante com a divulgação científica. E antes de sair, não se esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Ficamos por aqui, nos vemos num próximo vídeo. Um beijo, tchau!